Olá, crianças! Mais um dia nós estamos aqui para junto nós estarmos aprendendo, crescendo, conhecendo um pouquinho mais sobre a palavra do nosso Deus. E hoje nós estaremos estudando a lição 2 da nossa revistinha Explorer. Agora Jesus enfrenta questões difíceis e o tema da nossa lição de hoje é boca e coração. Mas antes eu convido você para que abaixe sua cabecinha onde você se encontra, feche seus olhinhos que nós estaremos falando com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, te entregamos, Senhor, mais um dia de estudo em tuas mãos, Senhor. Sabedores que somos imperfeitos, mas sabedores também, Senhor, que o Senhor pode falar através das nossas bocas e corações, Senhor. Fica, Senhor, com cada criança, fica com cada um que nos ouve, Senhor. Fica com a minha vida também. Em nome do teu Filho Jesus que te oramos. Amém. E a lição de hoje, ela vai nos apresentar vários textos para o nosso estudo, para a nossa meditação em cima da palavra do nosso Deus, que é santa. E nós iniciaremos já a nossa aula de hoje com um versículo. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 45, que ele vai ser usado para abrir os nossos corações, para receber, para compreender o que a palavra de Deus quer nos ensinar no dia de hoje, certo? Então vamos ler. Lucas 6, 45. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Forte, né? A palavra de Deus, ela é muito clara, ela é muito direta. Ninguém pode dar aquilo que não possui, ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, da nossa boca sai aquilo que está no nosso coração. Mas todos nós somos vulneráveis ao pecado de falar mais do que deveríamos, por termos uma natureza humana, uma natureza pecaminosa. E nós precisamos ter certeza que quanto mais nós lemos a Bíblia, quanto mais nós oramos, quanto mais nós renunciamos ao nosso ego, mais parecidos com Jesus nós ficamos. E não se esqueçam, crianças, que ser parecidos com Jesus, essa é a nossa meta. Mas agora nós vamos ler o nosso texto base, que se encontra lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 14 ao versículo 23. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouve-me todos e entendei. Não há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai por um lugar escuso? E assim considerou ele puro todos os alimentos, e dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Aqui nessa passagem, Jesus se dirigia aos escribas e aos fariseus que seguiam as leis a respeito dos costumes da correta lavagem dos alimentos. Porém, eles não faziam a vontade de Deus e não se preocupavam em cultivar o amor e deixavam que qualquer tipo de maldade, de pensamento ocupasse as suas mentes e os seus corações. E sendo assim, Jesus, ele considerou puro
todos os alimentos, e ele dizia que o que sai do homem é o que contamina, e não aquilo que entra, não aquilo que o homem consome. Mas vamos ver o que diz a palavra do nosso Deus sobre as refeições que nós fazemos em nossa casa. Nós vamos ler lá no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 1, que diz assim: melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Vocês conseguiram perceber que aqui o antônimo de tranquilidade são contendas? Vocês conhecem o significado da palavra contenda, crianças? Contendas são lutas, combate, guerra, discussão, discórdia. Vocês conseguem imaginar um lar assim? Onde há discussões, onde há brigas em horários de refeições? Eu conheci uma pessoa muito especial e ela sempre dizia que quem briga em horário de refeições, quem briga em horário de comida, é gato e cachorro. A melhor condição para a gente ter uma boa refeição vai ser sempre a tranquilidade. E as refeições, elas devem ser preparadas com amor e recebidas com oração. Você e a sua família possuem o hábito de juntos orarem a Deus, agradecendo pelas refeições diárias? Se sim, se já fazem, fazem bem. Mas se ainda não fazem, podem ter certeza que quando o fizerem, vão se sentir melhor, mais agradecidos e também mais próximos de Deus, por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. E será que a televisão ligada durante as refeições, ela contribui para a tranquilidade desse momento? As refeições em família, eles são um ótimo momento para a gente estar se olhando nos olhos, para conversar, para ouvir o outro. E não é bom que nada tire a nossa atenção. Nós vamos ver novamente o que diz lá no livro de Provérbios, agora no capítulo 4, versículo 20 ao versículo 23. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aqui Jesus diz a respeito de darmos a devida importância aos seus ensinamentos e que o guardemos no mais íntimo do nosso coração, porque os seus ensinamentos são vida e a vida de quem busca a sabedoria de Deus é vida plena, é vida saudável para si e para todos aqueles que o cercam. E sobre todas as coisas que deve ser guardado, geralmente nós temos o hábito de guardar coisas boas, não é verdade? E o Senhor nos diz que nós devemos guardar o nosso coração. Isso é incrível, não é mesmo? E eu quero que vocês prestem atenção na seguinte imagem. Nossa boca é porta de saída para tudo aquilo que transborda em nosso coração. Dependendo do que nós deixamos entrar em nosso coração, o que sairá por essa porta pode ser indicado por essas duas placas. Pare e pense, qual dessas duas placas seria colocada em sua porta? E o que sai da nossa boca pode fazer muito bem ou muito mal às pessoas que convivem conosco. Vocês já pararam para observar? Já pararam para pensar sobre isso? Como é bom estar ao lado de pessoas que nos fazem bem, que sabem o que dizer. Vocês sabiam que uma saúde física também é expressão de sentimentos e emoções orientados sobretudo pela palavra de Deus? Sim, isso é sério, isso é verdade. A nossa saúde física, ela também depende da orientação da palavra do nosso Deus, de sermos orientados e guiados por ela. E antes de nós tomarmos a Santa Ceia, vocês já devem ter observado, né? Nós temos um momento de confissão de pecados.
E nós vamos ler o que diz a palavra do nosso Deus sobre isso, certo? E nós vamos ler lá em 1 Coríntios agora, capítulo 11, versículo 27 ao 29, que diz assim: Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Olhem só para essa advertência que a palavra de Deus nos traz. Estar bem comigo mesmo e com os outros depende grande parte de mim. Por isso que a palavra de Deus, ela nos orienta para que o homem examine-se a si mesmo, para que depois ele coma do pão, para que depois ele beba do cálice, para não trazer juízo para si. Quer dizer que primeiro nós devemos buscar enxergar as nossas falhas, consertar o nosso erro, daquilo que nós temos falhado para com alguém, para que depois nós busquemos comunhão com Deus. Nós devemos limpar nossas bocas e corações perante Deus, né? E quanto mais cedo nós fizermos isso, será melhor, porque é tarefa para a vida toda. E eu espero que você tenha aproveitado mais esse momento separado e preparado por Deus, e que o Senhor dirija os nossos passos, nossas palavras, nossos gestos, para que nós possamos contribuir para a alegria, serenidade, saúde física e espiritual de todos aqueles que estiverem ao nosso redor. E que onde nós estivermos, nossas bocas e corações estejam sempre aptos para transmitir a mensagem da salvação. Tenham todos uma ótima semana e Deus abençoe.